Bom, pessoal, bom dia. É, Vamos então aproveitar esse momento para tirar dúvidas. Não tem problema se você ainda não terminou os testes ou se você ainda está assistindo aos vídeos, não se preocupe. Eu estou começando realmente um pouco mais cedo do que eu esperava que vocês fossem conseguir fazer tudo aquilo, porque as pessoas que já forem acabando eu já vou tirando dúvida, a gente já vai adiantando. Acho que quanto mais tempo aqui para tirar dúvida, melhor. Então vamos lá, podem ir liberando os microfones aos poucos. Vamos começar com a Mavi, que queria fazer uma dúvida sobre a lição de casa. Então, Mavi, libera esse microfone, pode fazer. Ah, tudo bem. Oi. Então, oi, tudo bom? Tudo bom com você? Aham. Beleza. É, assim, eu vi os vídeos de correção, Uhum. mas eu fiquei um pouco confusa a, numa coisa que você falou na questão um, que era da condição de existência. Tá. Porque eu tinha chegado nos mesmos resultados, só que estava dizendo que não poderia ser meio. E eu não entendi essa condição de existência Tá, que beleza. estava escrita. Você lembra, Mavi, que a gente falou que nada que quando você tire o módulo pode ser positivo? Desculpa, pode ser negativo? Então, por exemplo, se eu tenho Sim, aqui x menos 5, fecho o módulo, isso aqui é igual a alguma coisa. Você concorda que esse alguma coisa tem que ser algo positivo? sim. Né? Se eu escrevo, por exemplo, aqui menos 2, se eu escrevo aqui menos 2, concorda que isso é impossível? Tipo, não existe nenhum número real que se eu tirar o módulo eu vou chegar em algo negativo. Tá certo? Certo. Tá. Aí o que acontece é que às vezes do outro lado da equação você tem uma variável. Então, por exemplo, x mais 2. Tá? Então 2x mais 2, vamos supor. O que acontece, Mavi? Isso daqui, a gente acabou de falar, isso nunca pode ser negativo. Então a gente tem que confirmar que 2x mais 2 tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, 2x tem que ser maior ou igual a menos 2, então x tem que ser maior ou igual a menos 1. Essa é a minha condição de existência, Mavi. Ou seja, independentemente dos valores que eu encontrar, eu só vou considerar aqueles que forem x maior ou igual a menos 1. Porque se x for menor do que menos 1, eu vou cair em algo negativo aqui desse lado, e aí não faz sentido. Nada que eu troque aqui eu vou obter um valor negativo. Entendeu, Mavi? Então, sim, então toda vez que tiver a variável do outro lado do módulo, a gente tem que checar se Ex- com esse x ele vai ficar positivo ou negativo, é isso? Exatamente, exatamente. Tá. Então, o que a gente sempre tem que fazer é analisar quando está tudo isolado do módulo, né? Porque, por exemplo, eu poderia ter uma equação, só para ficar mais claro ainda, Mavi, para resolver essa dúvida bem resolvida. Se eu tivesse algo desse tipo, módulo de x mais 2 menos 4 é igual a x menos 1, a primeira coisa que eu tenho que fazer, Mavi, é isolar o módulo, tá? Porque é um módulo que não pode ter algo negativo, né? Porque percebe que Hum, se eu tiro aqui zero e eu somo com menos 4, eu vou obter algo negativo, vai dar menos 4. Só que o que a gente está colocando como condição de existência é que o que está aqui dentro, quando eu tiro o módulo, ele tem que ser positivo. Então, a estratégia é isolar o módulo. Então, fica módulo de x mais 2 é igual a x, aí menos 1 mais 4. Então, x mais 3. E aí, agora sim, a gente analisa. Olha, x mais 3 tem que ser maior do que zero, maior ou igual a zero. E, portanto, x tem que ser maior ou igual a menos 3. E aí, essa é o que a gente chama de condição de existência para esse problema. tá bom. Tudo bem? Posso tirar outra dúvida Pode rápida? sim, manda ver. Eu não entendi como você eu não sei falar, mas você Intersecções. junta as funções. Na questão 7 tinha que juntar, mas eu não entendi, tipo, você só iguala, Isso, aí é fazer a intersecção, é fazer o sistema. mas Então, poderia ser o oposto como assim? também, tipo, 8 igual 0,4t mais 23 em vez de ser 143 igual 0,9t menos 10, Pera, eu me perdi, que porque era, eu tô sem o enunciado aqui. é Você que me lembra assim, quais eram as equações? não, tudo bem, era um que tinha dois planos, o laranja e o azul. Isso, tá, Daí a gente chegou que para cada um tinha função por partes. isso. Daí, no final, você Interseccionou. intersectou isso, duas
partes de Isso. cada uma das funções. O que eu estou perguntando é se poderia ser as outras duas partes. Entendi. Tá, essa é uma boa dúvida. Deixa eu abrir aqui. Cadê? Isso foi no teste da aula passada, certo? Aham. Que era a resolução, acho que tá aqui, se não me engano. Ah, não, o plano laranja era do teste. Acho que era isso. Deixa eu ver se eu acho aqui a questão. Essa aqui, né? Pacote laranja e Essa pacote daí. azul. É. Legal. Então, olha só. O que acontece, né? Eu de fato tenho duas partes em cada uma delas. Eu preciso entender qual parte eu tenho que fazer a intersecção com qual. Tá? Porque quando a gente tem duas funções por partes, eu vou imaginar, né? Se eu desenhar muito rapidamente, assim, tá, Mavi? Eu tô fazendo um esboçozão sem me preocupar demais. Às vezes Uhum. vale a pena fazer mais bem feito. Então, olha só. Aqui a gente tem no plano laranja esse 143 até o 300, então ele vai ficar aqui até o 300, e aí depois ele vai começar a subir 0,4t. Tá? Então é mais ou menos assim que vai ficar a imagem dele. E aí no pacote azul ele fala que ele começa em 80, então ele começa bem mais baixo aqui, né? Não tão mais baixo, 80, 143, sei lá, mais ou menos aqui. E a partir do minuto 100, é isso? Isso. A partir do minuto 100 ele vai começar a Uhum. subir 0,9. Então a declividade dessa reta vai ser maior do que a Maior. outra, certo? Então ele vai fazer algo mais ou menos assim. De novo, eu desenhei bem mais ou menos, tá? Mas olha por que é interessante eu desenhar isso. Porque quando eu faço isso, eu percebo que provavelmente as partes que vão se cruzar são a segunda parte da reta azul com a primeira parte da reta laranja. Por que provavelmente isso vai Uhum. acontecer? Bom, porque na laranja eu sei que até os 300 ele vai ficar constante em 143. Né? Enquanto aqui ele começa a partir do 100. A partir do 100 ele já começa a subir. Então, Mavi, no fundo eu estou fazendo um chute, mas é um chute bem consciente. Assim, né? É muito provável que, de fato, as partes que vão se cruzar são essas. E aí você poderia fazer também, Mavi, o cruzamento das outras partes. Tá? Então, assim, se você fizesse o cruzamento dessa primeira com essa terceira, você não ia chegar em nada, certo? Porque são duas retas paralelas. Uhum. Então, não ia funcionar. Se você fizesse o cruzamento dessa com a última, foi o que a gente chegou. E se você fizesse o da segunda equação com a terceira, você ia chegar num cruzamento, mas esse cruzamento ia dar aqui, Mavi, provavelmente. E aí você ia perceber que esse t que você ia encontrar, ele não pertence a esse intervalo que você está pressupondo que o t é maior do que 300. É isso? Desculpa, eu falei do cruzamento. É isso. Né? Porque aqui o t teria que ser maior do que 300 e maior do que 100, e aqui você encontraria um t menor do que 100 e menor do que 300 nesse cruzamento. Aí você ia falar, não, isso aqui não faz sentido para o meu problema, porque nesse tempo esse cruzamento não me interessa. Né? O que me interessa é justamente algo que está aqui. Entende o que eu quero dizer, Mavi? Sim. E aí, uma análise interessante é você observar que como a declividade dessa reta aqui é maior do que essa reta, quer dizer que elas nunca vão se cruzar de novo, né? Porque essa aqui vai começar a crescer muito e essa aqui vai crescendo devagar, só que ela já está menor aqui depois do 300. Então ela nunca vai voltar a passar para cima da reta azul. O que poderia acontecer se fosse uma outra situação? Poderia ter uma situação em que a gente tem uma reta azul que faz isso daqui, que ela vai crescendo mais devagar, vamos por aqui, por exemplo. E uma reta laranja, que ela segue aqui até o 300, sei lá, só que depois ela sobe com uma declividade maior. Então poderia ter dois cruzamentos, né? Um da primeira parte da laranja com a segunda parte da azul e depois um cruzamento das duas segundas partes. E aí isso mostra que o plano azul ele só seria mais caro nesse intervalo aqui, né? Desse X, que é o cruzamento entre a primeira parte da laranja e a segunda do azul, até esse X, que é o cruzamento das duas segundas partes. Faz sentido, Tá Mavi? bom. Faz. Beleza. Então vamos lá. Diga, Fê, qual que é a sua dúvida? Ah, beleza. Então resolveu? Beleza. Diga, Fê, Eisen, agora. Todo mundo é Fê. Oi, Gui, tudo bem? Tudo bom, é com você? Tudo ótimo.
A minha dúvida é na última questão desse teste. Qual que era a Não sei última? se é algo que vai cair na prova, mas eu Era fiquei essa a muito última? perdido. Era, Era, né? essa mesmo. Tá. Essa pergunta ela é bem legal, Fê. Eu gosto bastante dela. Que acontece? Aqui ele dava o gráfico para vocês, tá? Era esse gráfico aqui. Deixa eu deixar ele do jeito que foi dado, né? Era dessa forma. E aí, Fê, ele perguntava, olha, se eu tiro o módulo dessa função, então isso aqui é uma função qualquer. E aí percebe, Fê, o que é legal dessa questão é que você não precisava saber como funciona essa função, né? A gente viu alguns tipos de função ao longo desse semestre. Essa daqui você não precisava conhecer, era uma função qualquer que não importava exatamente como ela funcionava, mas o que ele queria é quantas intersecções eu vou ter, aliás, quantas soluções da equação módulo dessa função igual a 1 eu vou ter. Tá? E aí isso tem a ver com algo que eu estava falando com vocês na aula passada, que basicamente quando eu faço uma equação, eu estou fazendo um sistema de duas funções, eu estou igualando essas duas funções, eu quero descobrir quais são os x que fazem com que essas duas funções tenham uma intersecção. Lembra que eu falei sobre isso na aula passada, Fê? Sim. Sim? Tá. Então, o que acontece? A primeira coisa é, você tem que tem dois conhecimentos que você precisa usar para resolver essa questão. O primeiro é lembrar o que acontece quando eu coloco um módulo de uma função inteira. Tá? Porque a gente viu, né, a gente viu alguns exemplos de função modular. Alguns deles, o módulo englobava toda a função, e algumas delas, o módulo englobava uma parte da função. Então, por exemplo, era módulo de x, aí fecha o módulo, mais 2. Né? E aí a gente viu o que acontecia no gráfico e tal. Mas basicamente a gente viu que quando a gente pega toda a função e coloca ela em módulo, a gente não pode ter nenhum valor de y negativo, não é isso, Fê? Sim. Tá. O módulo sempre é positivo. Exatamente, porque tudo que eu colocar dentro daquele módulo, no final das contas, vai sair algo positivo. Então, para qualquer valor de x que eu colocar nessa função, quando eu tiro o módulo dela, ela tem que virar positivo. Então, tudo que era negativo vai virar o oposto, né? Vai virar positivo. Então, se, por exemplo, aqui eu tenho menos 2, quando eu tiro o módulo dessa função, esse menos 2 ele deixa de ser menos 2, ele passa a ser mais 2. Então, ele vai vir aqui para cima, na verdade. E isso vai acontecer igualmente com todos esses pontos que estão aqui abaixo do eixo y. Isso, abaixo do eixo x, na verdade, né? No y negativo. Entendi isso que eu quero dizer, Fê? Sim, mas como que a partir disso a gente chega que são 5 soluções? Então, tá, peraí, vamos por partes. Então, a primeira é entender essa ideia de que quando eu tiro o módulo, todos os valores que faziam com que minha função virasse negativa vai passar a ser positiva, né, com a mesma dimensão, digamos assim, mas agora positivas. Então, toda essa parte é o que vai mudar. Daqui para cá e aqui não vai alterar em nada, né? Porque quando eu tiro o módulo de um valor positivo, vai continuar dando um valor positivo. Então, a única parte da minha função que muda de fato era essa aqui, que está abaixo do eixo y, e aí eu desenho ela aqui para cima, como se tivesse refletida mesmo pelo eixo x, tá? Como se o eixo x fosse um espelho. E aí, Fê, entra a sua segunda pergunta. Mas aí, como é que eu faço para descobrir então que tem 5 soluções? Aí entra naquela parte que eu estava falando para você, que uma equação é sempre uma intersecção entre duas funções. Então, nesse caso, a intersecção entre duas funções é o módulo dessa função aqui, que a gente já desenhou, que é essa linha em vermelho, e a outra função é 1, né? Porque era o módulo da função igual a 1. Então, essa outra função que a gente está tentando fazer a intersecção é apenas 1. E ser apenas 1 significa que é y igual a 1, ou seja, é uma função constante no y igual a 1. Essa reta aqui em preto que eu desenhei. Tá? Ah, então são quase 4 pontos de intersecção mais o 1. Então, E aí são 5 soluções. eu vou realmente contar quantos pontinhos tem. E aqui a gente percebe, Fê, que tem 5 pontos, tá? Ah, 1, não, são 5. 3, 4 e aqui. Porque esse aqui ele tangencia, mas a gente considera como uma intersecção, né? Então ele teria 5 soluções. Tá? E as soluções seriam essa, né? 2, aí aqui a gente não consegue descobrir. Essa aqui não rola, mas essa aqui a gente consegue perceber que é 2. Mas a questão nem pedia isso, não dava para pedir mesmo, até porque vocês não conhecem a lei dessa função esquisitoide aqui. Mas vocês conseguiam determinar que eram 5 ao enxergar o cruzamento entre as duas funções. Faz sentido, Fê? Faz. Obrigado, Gui. Imagina.
Manda ver, Mavi, vamos lá. Tô aqui para isso. Assim, no teste da... Pode tirar do teste da aula? Pô, Eu claro, sei que tem uns vídeos, mas é uma coisa específica. manda ver. Na questão 4... Peraí, só um minuto. Desculpa, na questão 4, eu fiquei na dúvida porque estava dizendo que um dos catetos tinha a mesma medida que a hipotenusa. Calma. Como é que é? Porque tá dizendo aqui, É. na posição vertical, mostra que os 29 centímetros, que são eles são o cateto e a hipotenusa. E daí eu fiquei muito confusa em relação às medidas. Porque eu sabia que os dois não poderiam ser 29 centímetros. Isso, mas na verdade, E. Mavi, entendi sua questão. Na verdade, o que é 29 centímetros não é o cateto daquele triângulo, porque ele ainda nem tinha formado aquele triângulo, percebe? Se você olhar, deixa eu compartilhar aqui a figura com vocês. Então, olha só. Aqui na figura, você percebe que isso daqui mede 29 centímetros. E no fundo, quando eu estou girando isso aqui vai manter sempre tendo 29 centímetros. Agora, quando eu giro um pouquinho aqui para a direita, ele não vai cair exatamente aqui, tá, Mavi? Ele vai cair, na verdade, aqui. Então, esse Ah, tá. cateto, ele é menor do que 29 centímetros. Entendeu? Entendi. É que eu fiquei confusa, daí eu considerei 29 Entendi. centímetros pro cateto, e daí dali deu tudo errado. Não, então a gente ia considerar as coisas que eram muito fixas. Então, por exemplo, isso aqui é fixo, né? Ele vai ter 10 centímetros sempre. E isso aqui também é Tá. fixo, vai ter sempre 29 centímetros. Essa medida ela vai acabar variando. Então, a gente ia considerar essa medida aqui e essa hipotenusa mesmo. Uhum. E teria que fazer a tangente, o seno e o cosseno para Não, chegar nesse intervalo? não, não. Porque Aqui, fala, é que eu cheguei só num valor, não tem né? problema. Tá errado, mas eu cheguei num valor só. Não, então, mas não tem problema. Por que, Mavi, não tem problema? Porque a gente que acontece, né? Aqui ele deu mais informação do que você precisava nessa tabela. É uma daquelas questões que eu falei, que vocês têm muita informação e que vocês precisam selecionar quais são úteis para vocês. Então, o que acontece? Quando você fizer isso daqui, por exemplo, você vai fazer que o seno de beta é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, você vai descobrir que o seno de beta é 10 sobre 29. E aí eu mostrei para vocês na resolução, né? 10 sobre 29 é muito próximo de 10 sobre 30, que é 0,33. Na verdade, 10 sobre 29 é um pouco maior do que 10 sobre 30, né? Porque 29 é um número menor do que 30. Então, quando eu divido para um número menor, eu obtenho um número maior. Então, 10 sobre 29 é um pouquinho maior do que um terço. Mas tudo bem, porque aqui a gente vai fazer uma estimativa, né? E aí é por isso, uma vez que ele deu esse intervalo pra gente, porque ele não queria que a gente calculasse exatamente qual é o valor, até porque você não vai encontrar exatamente, né? Se eu pegasse, por exemplo, 10 e dividisse por 29, você ia chegar em 0,3448. E aí você procura aqui, nem existe esse valor 3448, mas você consegue perceber que é um valor entre 20 e 21 graus. Entende? Tá. E aí é por isso que ele fala para você que é um valor entre, porque ele não quer que você chegue no valor específico. E se vocês, na verdade, forem olhar com mais cuidado, a minha resolução, ela não é tão precisa assim. E eu deixei lá de propósito. Por quê? Porque se eu, de fato, pegasse e fizesse a conta 10 sobre 29, eu ia chegar em 0,345, mais ou menos, né? Que seria entre 20 e 21 graus. Como eu fiz do jeito preguiçoso, eu cheguei a 0,33. Ou seja, era algo entre 19 e 20 graus. Mas isso não faz diferença para minha questão, porque de fato ele quer um intervalo. Então, se eu fizer essa aproximação com bastante cuidado, não tem por que eu enfrentar um problema aqui na resposta, entendeu? Uhum. Tá bom. Maravilha. Vamos lá. Raquel. Oi, Gui. Oi, tudo bem? Então, tudo. Assim, eu fiquei com dúvida nesse exercício porque eu fui fazer ele e as minhas raízes
deram menos um, um e um de novo. Então, nos dois módulos. Aí eu fui tentar fazer o gráfico, só que eu ficando umas linhas muito estranhas. Então, eu não consegui chegar nesse formato. E Entendi. aí eu não sei muito o que fazer a Me respeito conta um disso. pouquinho como você começou a fazer essa questão. Então, eu primeiro resolvi fazer, tipo, as possibilidades dos módulos. Então, uma vez que o x ia ser maior que zero, maior ou igual que zero, ou menor que zero. E aí, a partir disso, eu resolvi os dois módulos, a partir dessas duas possibilidades. Tá. E aí, com as raízes, eu meio que tracei duas linhas, né? Como se fosse um plano cartesiano. Uhum. E eu tracei os pontos. Então, seria menos um no x, menos um em um, e são menos um em um. Uhum. E aí eu tracei as retas, como se fosse, tipo, eu tracei em pontilhados. É Então, meio difícil explicar. mas peraí, quando você trocou o x por menos um, você obteve... Como é? Porque... Então, nesse módulo ficou, uma das possibilidades ficou x mais um, e outras possibilidades ficou menos x menos um. Isso, tá. Porque olha só o que acontece, Rá. Você começou corretamente. Você falou, olha, eu preciso analisar para ver o que acontece quando cada módulo tiver um valor dentro dele negativo. Então, a primeira coisa que a gente vai analisar, né, a gente vai olhar qual deles vai ficar negativo primeiro. Bom, esse aqui, para ser negativo, ele tem que estar antes do menos um. Concorda comigo? O x tem que ser menor do que menos um para que esse módulo dê algo negativo. Sim. Aqui, se o x for menor do que menos um, também vai dar algo negativo, né? Então, Uhum. a gente vai olhar primeiro para esse intervalo. O que acontece quando o x é menor do que menos um? Tá. Quando o x for menor do que menos um, aqui vai dar negativo, aqui vai dar negativo. Então, para tirar o módulo, eu preciso multiplicar o que está aqui dentro por menos um e o que está aqui dentro também por menos um. Então, vai ficar menos x menos um mais menos x mais um. Entende isso que eu estou falando? Acho que sim. Porque aí, quando eu somo tudo isso, eu vou chegar em menos x com menos x, vai dar menos 2x, e menos 1 com mais 1, que vai dar zero. Então, a primeira Ah, parte da minha função é entendi. menos 2x. Tá, entendi. Você somou. Isso, eu tenho que somar no final das contas, porque tá aqui, né? Tem esse Ok. maisinho. Para conseguir ter a equação da função, realmente. Isso, Tem que somar os para dois. ter a função dessa parte para ter a equação dessa parte da função, né? Ou seja, da Entendi, parte em que o x é menor ou igual a menos 1. Aí depois eu vou ter que analisar entendi. ainda quando um deles for negativo e o outro não, e depois eu vou analisar quando os dois forem positivos. Ok. Obrigada, Gui. Imagina, só um minutinho, era o Fê que tava, Patrick, espera um minutinho só. A Vale perguntou aqui, eu não entendi por que você multiplicou por menos 1. Vale, eu multiplico por menos 1 porque eu sei que o que está aqui dentro desse módulo vai ser negativo. Então, quando for, por exemplo, menos 3, para eu tirar o módulo, eu tenho que multiplicar o menos 3 por menos 1, para virar positivo. Então, a ideia é essa. Quando eu sei que esse intervalo aqui, né, para os x que fazem com que o que esteja aqui dentro seja menor do que zero, eu tenho que tirar o que está aqui dentro multiplicando pelo menos 1. Então, por isso que eu multiplico o x mais 1 por menos 1. Então, fica menos x menos 1. Aqui é a mesma coisa quando o que tiver aqui for menor do que zero, né? Só que se a gente pegar o segundo intervalo, por exemplo, entre menos 1 e 1, eu percebo que aqui vai dar um valor positivo e aqui vai dar negativo. Então, na hora de tirar os módulos, eu não vou multiplicar esse aqui por menos 1. Eu vou deixar ele dessa forma, vai ficar x mais 1. Mas esse aqui eu vou ter que multiplicar por menos 1, justamente por ainda ter valores negativos, tá? E aí depois desse intervalo, ou seja, quando o x for maior ou igual a 1, aí os dois vão ser positivos, eu não tenho que multiplicar por nada, é só tirar o módulo mesmo sem me preocupar. Entendeu, Vale, o que eu quis dizer? Mavi, quer contar a sua estratégia? Assim, eu não sei se ajuda muito, mas eu sempre busco os pontos que cruzam nos eixos, porque para mim sempre fica mais fácil. Então, o que eu fiz foi ver o valor de f, de y, quando x é zero, porque em todos os
a função estava cruzando em zero. Ótimo. Não, Não, ao contrário. Não, cada uma tá cruzando em um Não, tá lugar, certo. na verdade, né? Só esse aqui tá em Isso. zero. Isso. Aí eu cheguei que, usando x como zero, eu cheguei que y era igual a 2, então só podia ser a alternativa A. Perfeito, perfeito. É outra estratégia que a Mavi usou por ser um teste, né? Então ela, para a sorte dela, digamos assim, só tinha uma alternativa que cruzava no y igual a 2. Poderia ter mais de uma, tá, Mavi? Aí você teria que pensar em outros passos aí para continuar resolvendo. Esse seria um primeiro passo, mas não seria talvez suficiente. Esse passo que eu estava apresentando para vocês, ele é suficiente. Tipo, para qualquer gráfico que aparecer aí, o único que vai estar certo é um que comece decrescente, menos 2x, depois fique constante em 2, e depois passa a ser crescente, y igual a 2x, né? Então, são duas estratégias que se complementam, na verdade, tá, Mavi? Vamos ouvir o Fê. Diga, Fê. Depois eu escuto o Patrick. Gui? Oi. Diga. Oi, tô aqui. Eu não entendi. Eu entendi a sua estratégia de raciocínio para resolver o exercício, só que eu não entendi porque, no caso do gráfico A, o menos 2 tá relacionado com o 4y. Como é que é? O menos 2 está relacionado... O menos 2 está mais ou menos junto do 4y. Acho que eu não entendi, Fê, ainda, sua dúvida. Como assim o menos 2 está junto com 4y? Porque o 2, se você faz uma linha do 4 para fazer uma intersecção com um gráfico e uma linha do menos 2 para intersecção com um gráfico, o menos 2 x equivale ao 4y. E aí eu não entendi como que isso se relaciona com o resultado que você chegou. Ah, entendi. Entendi. Tá, peraí, acho que eu entendi o que você quis dizer. Porque o que eu falei é, quando aqui for negativo, aí vai ficar menos 2x. O que você está falando é, como assim quando eu multiplico o menos 2x por 2, eu chego em 4, é isso? Porque, ó, vamos ver se eu vou entender o que você quis dizer, Fê. Ó, a primeira parte, a gente chega à conclusão que essa expressão seria menos 2x, não é isso? Ou seja, y é igual a menos 2x. A gente percebe que se a gente pega o x menos 2, a gente troca o x por menos 2, a gente vai chegar em y é igual a menos 2 vezes menos 2. Ou seja, y é igual a 4. Então a gente encontra de fato o valor correto aqui. Mas por que seria menos 2 vezes menos 2? Se x for menos 2. Isso, exato. Porque eu tô considerando, Fê, que essa função, essa parte da função, ela só é válida para x menor do que menos 1. Então, toda vez que eu for trocar o x, ele vai ser algo negativo. E aí, quando eu multiplicar algo negativo por menos 2, vai dar sempre algo positivo, que é de fato o que eu espero aqui dos meus valores de y. Obrigado, Gui. Ajudou? Era isso mesmo? Sim, era isso, ajudou. Só que aí agora eu também me perdi na reta do meio. Porque, tipo, menos 1 vezes menos 1 é igual a 1. Não, então, mas é que a reta do meio ela mudou de cara, tá, Fê? Por quê? O que aconteceu com ela? Quando eu tiver dentro desse intervalo de menos 1 e 1, aqui vai dar sempre um valor positivo, porque, né, imagina 0,9, ou menos 0,9. Vai dar menos 0,9 mais 1, que dá 0,1. Então, aqui dentro eu sempre vou encontrar algo positivo. E aqui dentro eu sempre vou encontrar algo negativo. Então, para tirar esse módulo daqui, eu vou multiplicar por menos 1. Esse aqui eu só vou tirar um módulo sem me preocupar. Então, vai ficar x mais 1 menos x mais 1. Então, o x com menos x vai acabar dando 0, 0x, por isso que ele vai ficar constante, o coeficiente angular dele é 0. E aqui vai ficar 1 mais 1, né? Porque aqui, lembrando que eu multipliquei por menos 1. Então, vai ficar 2. Ou seja, y é igual a 2. Y igual a 2 é uma reta constante paralela ao eixo x, cruzando o eixo y no 2. Tudo bem, Fê? Entendi. Obrigado, Gui. Imagina. Vamos lá, Patrick, diga. A minha dúvida é a seguinte, eu vi que na redução você colocou que, por exemplo, para o valor ser negativo para um e positivo para outro, teria que ser entre 1 e menos 1. Uhum. Só que aí, por exemplo, nesse primeiro módulo,
o menos 1 ser menos 1 mais 1 ia dar igual a zero. Isso. E aí, no segundo módulo, se for 1, por exemplo, 1 menos 1 também vai dar zero. Perfeito. Então nesse caso, não seria tipo, ó, no primeiro, vamos colocar tudo como se fosse 1. 1 mais 1, o primeiro módulo seria 2, e no segundo, o segundo módulo daria zero. Não teria nenhum negativo, não é? Ou o zero é considerado negativo nesse caso? Então, Patrick, o zero é aquele caso particular que eu estava contando para vocês. Ele, na verdade, ele serve tanto quanto positivo como negativo. Ele não faz diferença na hora de tirar o módulo. Então, você pode considerar que esse intervalo seria x maior do que menos 1 e menor do que 1, e depois falar que daqui para cá significa que x é maior ou igual a 1, porque aí você vai encontrar o tal do zero, né? Mas se você considerar o menor ou igual aqui, maior ou igual aqui, também dá exatamente na mesma. Você percebe isso, Patrick, porque aqui ele é um ponto que pertence às duas partes da função, né? Então, tanto se você trocar no 2x, se você trocar o x por 1, você vai encontrar 2. E se você trocar o x por 1 na expressão y igual a 2, você vai encontrar o 2. Então, no fundo, dá exatamente na mesma, entende? Uhum. O que não pode acontecer seria o módulo inteiro dar zero. E aí não precisaria colocar o sinal de negativo. Então, se o módulo inteiro dá zero, tipo, tanto faz pra gente. A gente não tem que multiplicar por menos 1, mas a gente pode também. Porque se eu multiplico zero por menos 1, eu chego em zero de novo, entende? Então, o zero ele acaba neutralizando qualquer coisa. Então, se você considerar que ele é negativo ou positivo, tanto faz. Valeu, Gui. Imagina. Vamos lá, deixa eu ver o que o Fê escreveu. Para a prova de amanhã, para a atividade avaliativa de amanhã, a gente vai ter que decorar seno, cosseno e tangente de 30, 45, 60 graus. Fê, essa é uma resposta que eu já expliquei para vocês. Vocês sabem chegar nesses valores. Obviamente, como vocês já usaram bastante esses valores, quanto mais rápido vocês estiverem, melhor. Mas sim, em todas as atividades avaliativas que envolverem trigonometria ou matemática em geral, a partir de agora, até mesmo em física, vocês vão precisar saber esses valores, tá? Lembrando que eu ensinei vocês a como encontrar esses valores. Então não é que vocês precisam decorar em última instância, é que provavelmente vocês vão acabar decorando pela quantidade de vezes que vocês forem usando essas informações. Mas sim, são informações importantes, tá? Tanto para a atividade de amanhã quanto para todas as atividades de matemática no futuro. A Vale perguntou como eu achei o caso em que menos 1 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 1, né, Vale? Só trocou a ordem do sinal aí. Me ajuda, Vale, a entender, porque como eu achei o que exatamente? Como eu achei o intervalo ou como eu achei a função desse intervalo? A função, porque assim, quando era x era menor que 1 ou maior que 1, eu achei isso sozinha, mas eu não consegui achar essa outra parte. Tá. Então, o que tem que imaginar, Vale, é aquilo que eu estava dizendo há pouco tempo, que é o seguinte, olha só. Porque assim, quando o x for menor do que menos 1, as duas partes vão ser negativas, tanto o que está aqui dentro quanto o que está aqui dentro. Quando o x for maior do que 1, as duas partes vão ser positivas. Então, eu vou tirar o módulo sem me preocupar, vou chegar no tal do 2x. Agora, quando eu estou nesse intervalo entre menos 1 e 1, essa parte aqui vai ser sempre positiva, mas essa vai ser sempre negativa. E por conta disso, quando eu for tirar o módulo, aqui eu tiro sem me preocupar, mas aqui eu preciso multiplicar por menos 1 antes de tirar o módulo. Então vai ficar x mais 1 menos x mais 1. E aí x com menos x dá 0 e 1 com 1 dá 2. Entendeu como eu encontrei a função? Isso de, tipo, multiplicar só um dos módulos por menos 1? Isso, eu vou multiplicar só aquele módulo que naquele intervalo, tá? Isso é importante vocês entenderem. É sempre nesse intervalo que vocês estiverem analisando. Não é que, então é só eu trocar o sinal de 1 e eu tenho a função inteira. Não. Você tem que olhar intervalo por intervalo e falar, olha, quando esse intervalo vai fazer com que aquele módulo fique negativo ou positivo. Nesse caso, de menos 1 a 1, só o segundo módulo vai ficar negativo. Então eu só multiplico o segundo por menos 1 e o outro, como é positivo, eu posso tirar o módulo sem problema. Tá, acho que eu entendi, mas eu acho que eu não saberia fazer sozinha. Tudo bem, estamos aprendendo. Por isso, muito provavelmente foi por isso que eu não coloquei essa questão lá direto para vocês na atividade avaliativa, tá? Porque foi isso que eu falei, né? Essas questões, Vale, elas são questões que eu tive vontade de colocar, mas acabei não colocando por algum motivo.
Então, assim, vocês conseguiriam fazer essa questão com aquilo que eu ensinei para vocês, mas de fato tem um passo maior aí que eu achei melhor antes trazer para vocês em uma aula do que direto colocar numa atividade avaliativa. Apesar de que, obviamente, a atividade avaliativa sempre conta com algumas questões que são um pouco mais desafiadoras, né? Mas, enfim, por isso eu achei que valia a pena trazer aqui antes da atividade, tá bom, Vale? Deixa eu ver... O quê? Não, nada, só falei obrigada. Ah, tá bom, imagina. O Arthur está falando sobre um passo a passo rápido para construir esses gráficos de função modular. Rápido, Arthur, dá para fazer sim. Olha só, se você entendeu muito bem a parte de função afim e função quadrática, a parte da função modular ela é razoavelmente simples, por mais que possa assustar um pouquinho. Porque o que acontece? A função modular ela assusta porque ela tem vários formatos diferentes. Enquanto a função afim é sempre uma reta, crescente, constante ou decrescente, mas é sempre uma reta, e a função quadrática é sempre uma parábola, né? Com cavidade para cima, para baixo, mais aberto, menos aberto, mas é sempre uma parábola. Na função modular, não. Ela pode variar muito, e a função por partes, igual, né? E aí, como eu faço, então, para determinar uma função modular? Se ele me dá lá a expressão da função, que nem ele me deu aí nesse caso, e pede para desenhar o gráfico. Quais são as coisas que eu tenho que observar? Primeiro, eu tenho que observar o que está dentro do módulo. E aí eu tenho que fazer aquela pergunta de sempre, Arthur. O que vai acontecer quando o que estiver dentro do módulo der um valor negativo? E o que vai acontecer quando o valor que está dentro do módulo der algo positivo? Porque a gente está falando de x, então esse x varia. Então você vai justamente separar essa função em partes, para analisar cada uma das partes dessa função. Porque você percebe aqui que ela não é uma função constante, né? Não é que é uma reta que vai descendo, então uma parábola que tem sempre o mesmo percurso. Aqui não, ela começa decrescente, aí vira constante, aí cresce, então ela é uma coisa um pouco mais esquisita. E aí você de fato tem que analisar cada uma das partes. Como você faz para descobrir quais partes você tem que olhar? Olhando para o que está dentro do módulo. Então você vai definir as partes que você vai analisar fazendo a pergunta: quando o que está dentro do módulo é negativo e quando o que está dentro do módulo é positivo? Ou seja, qual é o valor de x que faz com que está dentro do módulo seja negativo? Qual é o valor de x que faz com que está dentro do módulo seja positivo? Quando você encontrar esse valor, você vai falar, sei lá, nesse caso aqui, por exemplo, né? Vamos supor que não exista esse resto. Vamos pensar só no f de x igual ao módulo de x mais 1. Eu vou analisar para isso e falar, olha, o meu x que vai marcar essa mudança é o x igual a menos 1. Porque quando eu troco o x por menos 1, eu chego em zero. A ideia é descobrir qual valor de x faz com que eu obtenha o zero, porque antes desse valor vai ter algo negativo e depois vai ter algo positivo. Então, quando meu x for menos 2, por exemplo, vai dar menos 2 mais 1, que dá algo negativo. Se meu x fosse 2, daria 2 mais 1, que dá 3, algo positivo. Então, no final das contas, eu estou falando, eu tenho que analisar duas partes dessa função. Uma delas é quando o x é menor do que menos 1 e quando o x é maior ou igual a menos 1. Tá? São essas duas partes nesse caso. A partir dessa análise, eu vou falar, olha, então, quando o x for menos 1, menor do que menos 1, eu vou ter que tirar o que está dentro desse módulo multiplicando por menos 1. Então, a minha função nesse trecho vai ficar f de x é igual a menos x menos 1 para x menor ou igual a menos 1, ou menor do que menos 1. Quando o que tiver aqui dentro for positivo, aí eu vou tirar o módulo sem me preocupar. Então, vai ficar f de x é igual a x mais 1 para x maior do que menos 1. E aí, com isso, eu tenho dois trechos de função, e são duas funções afim. E aí, desenhar a função afim, vocês sabem fazer. Né? Vocês têm lá a equação, traça dois pontos e marca com a reta. Então, é basicamente isso, Arthur. Tá? Aí você tem que analisar se é uma função quadrática, se é uma função afim. Mas a ideia é sempre essa. Tá? A novidade da função modular é você olhar para o que está dentro do módulo e separar aquilo em duas partes. Então, quando o que está dentro do módulo é positivo e quando é negativo. Fez sentido isso que eu expliquei, Arthur? Se não, abre seu microfone aí. E aquela parte do segundo grau. Então, Arthur, é a mesma ideia, porque... eu não sei, acho que aqui tem um exemplo, né? A primeira questão. Aqui. É que nesse caso, Arthur, desse exemplo, ele nem tem um módulo, né? É só uma função quadrática mesmo para quando o x for menor ou igual a menos 2. Ou seja, ele vai desenhar a parábola até o x ser igual a 2. Depois disso, ele vai virar essa outra coisa aqui, que é alguma dessas funções modulares aí esquisitas para a gente analisar. Mas se tivesse uma função quadrática em módulo, Arthur, é o mesmo processo. Então você tem que analisar
quais são os valores de x que fazem, desculpa, quais são os valores de x que fazem com que está dentro daquele módulo seja positivo e quais são os valores de x que fazem com que o que está dentro daquele módulo seja negativo. E aí, para isso, Arthur, a gente vai usar aquela análise de sinal de função quadrática que a gente aprendeu, né, que a gente via se era uma parábola com cavidade para cima ou com cavidade para baixo. A gente descobria as raízes dessa equação de segundo grau e aí a gente via se essa parábola era negativa entre as raízes ou fora das raízes, né? Quando era menor do que a raiz ou maior do que a raiz. E aí isso dependia da concavidade da parábola ser voltada para cima ou voltada para baixo. E aí, a partir disso você tem as informações de quando então quando o que está dentro daquele módulo vai ser positivo e quando vai ser negativo. Tudo bem, Arthur? Então, enquanto o Arthur responde aí, são 8. Beleza. Então, Vale, faça a sua pergunta e aí a gente encerra. Então, no exercício 2 da aula de hoje, tinha ficado em algum momento lá y é igual a módulo de menos x mais 2. E aí você falou que podia ser que era igual a módulo de x menos 2. Uhum. E eu queria saber se isso acontece sempre. Então, toda vez, Vale, que você multiplicar tudo que está dentro do módulo por menos 1, é a mesma coisa que se você não tivesse feito nada. Por quê? Porque o módulo ele faz com que tudo vire positivo no final das contas. Então, tanto faz se você multiplica ou não por menos 1 lá dentro. Porque no final das contas, você vai encontrar a mesma coisa na hora que você tirar o módulo. Entendeu o que eu quero dizer? Sim, entendi. Obrigada. Imagina. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. Boa atividade para vocês amanhã. As instruções estão todas lá no módulo virtual, tá bom? Já estão abertas para vocês. E aí a gente volta a se encontrar na sexta, então. Valeu, pessoal. Um abraço.